Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a banda que mudou a história da música e pode mudar o seu inglês também. E claro que eu estou falando dos Beatles. E para apresentar um pouquinho sobre a história dos Beatles, eu quero que vocês entendam duas coisas. Simple Past. Pessoal, o Simple Past é algo muito parecido com o passado simples e a gente vai usá-lo toda vez que queremos descrever que algo aconteceu no passado e ficou no passado. Para a gente falar sobre o Simple Past, é importante que vocês tenham em mente que aqui a gente vai classificar os verbos em dois grupos diferentes. A gente vai ter o grupo dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares. Os verbos regulares são esses que terminam com o id no final, ou seja, se você quiser transformar qualquer verbo no passado e se esse verbo for regular, você só coloca o ed no final do verbo e tá tudo certo. O segundo grupo de verbos que a gente está falando são os verbos irregulares. Esses verbos, pessoal, são completamente diferentes, porque para a gente conseguir transformá-los para o passado, não existe nenhuma regra para a gente seguir, ou seja, a gente precisa decorar verbo por verbo para saber como ele ficaria no passado. A boa notícia é que hoje eu vou focar em verbos específicos para contar um pouquinho sobre a história dos Beatles. Outra coisa que eu quero que vocês mantenham em mente é que para falar sobre a história dos Beatles, a gente também vai aprender como falar os anos em inglês. É claro que aqui eu vou focar em décadas específicas porque os Beatles nasceram ali nos anos 60. Então, a gente vai começar a ver a partir do ano 1957 e vamos até o ano de 2001. Os primeiros verbos irregulares que a gente vai começar aprendendo são o go, o meet e o make. O passado de go vai ser went, o passado de make vai ser made e o passado de meet vai ser met. Preciso que vocês anotem isso aí. Os próximos verbos que a gente vai ver são todos regulares, ou seja, a gente vai acrescentar o ed ao final de todos esses verbos para transformá-los no passado. E os verbos serão play, que significa tocar, release, que significa liberar ou lançar, die, que significa morrer, e visit, que significa visitar. Agora, pessoal, para falar um pouquinho sobre os anos, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho o ano de 1957. Para pronunciar esse ano em inglês, a gente precisa fazer a divisão dessas duas casas. Primeiro a gente vai pronunciar 19 e depois a gente vai pronunciar 57. Então, isso aqui ficaria 1957. A gente vai fazer isso com todos os outros números. Então, até o número 2000, a gente vai pronunciar fazendo essa divisão entre as casas. Então, primeiro a gente vai pronunciar 19 e depois a gente vai pronunciar o restante. A primeira sequência de acontecimentos que a gente tem é o encontro entre o John Lennon e o Paul McCartney. Em 1957, John Lennon met Paul McCartney. O segundo fato, in 1961, the Beatles played their first song. In 1962, the Beatles released their first song, Love Me Do. In 1964, the Beatles visited the United States. In 1968, the Beatles went to India. In 1970, the Beatles made their last album, Let It Be. In 1980, John Lennon died in New York. Então, pessoal, esse padrão de pronunciar primeiro os dois números e depois os dois últimos números quando a gente está falando em termos de ano, vai acontecer até os anos 2000, mais ou menos, 2000, 2009. A partir dos anos 2000, a gente vai pronunciar o ano completo. In 2000, in 2001, in 2002, in 2003 e assim por diante. A gente vai pronunciar o número completo até os anos 2009 e depois a gente pode passar a fazer a divisão novamente. Então a gente pode voltar a falar 2010, 2011 e assim por diante. Não é que vocês não possam falar o número completo, mas também é bastante comum a gente fazer a divisão entre essas casas a partir dos anos 2009. O último acontecimento que eu tenho aqui nessa listinha que eu preparei é a morte do George Harrison, que aconteceu em 2001. Então, como eu falei para vocês anteriormente, aqui a gente vai falar o número completo. In 2001, George Harrison died. Agora, eu quero propor que vocês pratiquem todas essas frases que eu acabei de falar. A minha pergunta vai ser:
What happened in... E aí eu vou colocar o ano certinho e eu gostaria que vocês lessem a resposta repetindo o ano que eu for falar. Porque a intenção aqui é que a gente pratique tanto os verbos no passado quanto a pronúncia dos anos. Então vamos fazer o primeiro exemplo juntos. What happened in 1957? Eu quero que vocês leiam. In 1957, John Lennon met Paul McCartney. Agora vocês sozinhos. What happened in 1961? What happened in 1962? What happened in 1964? What happened in 1968? What happened in 1969? What happened in 1970? What happened in 1980? What happened in 2001? Perfeito. Recapitulando, pessoal, sempre que a gente estiver falando sobre o passado, a gente vai ter dois grupos de verbos, regulares e irregulares. Verbos regulares, a gente acrescenta o id no final. Verbos irregulares fogem completamente dessa regrinha. Cada verbo irregular é transformado de uma maneira diferente para o passado. Não existe uma maneira para a gente reconhecer como o verbo vai ficar no passado. A gente realmente precisa decorá-los. Caso a gente queira pronunciar um ano no passado e esse ano for anterior aos anos 2000, a gente vai fazer a divisão entre os números. Primeiro, a gente vai pronunciar os dois primeiros e depois a gente vai pronunciar os dois segundos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada a esse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Nos cards eu vou deixar um link caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não deixem de colocar o like aí de vocês e vejo vocês nos próximos vídeos.